Vamos ver agora também o nosso Pedrosa. Como o Pedrosa aí destacou. Alto. Ai. Como o Pedrosa destacou aí essa derrota do Vasco, né? Deixar aqui meu like, ó. Pedrosa é fera. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui mais um. Pedrosa é fera e tá com a galera. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar sobre essa derrota que o Vasco sofreu de forma vergonha, trágica Pedrosa. pro Foi Olímpia vergonha, fora de casa, Pedrosa. lá no Paraguai, Defensores del Chaco, por 3-1. Hoje eu estava no noite de Copa e como o Vasco da Gama passou longe de fazer uma grande apresentação, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para resumir o que aconteceu hoje. É muito importante lembrar que no Geral Casa TV dessa manhã, aqui na Casa TV também, eu comentei sobre a escolha equivocada, na minha humilde visão, sobre o Vasco não levar mais titulares para essa partida, em que o clube tinha a oportunidade de se classificar na primeira colocação, de deixar o Olímpia para trás e também olhando o calendário. Matar 2 jogos dos playoffs, ou seja, não ter que jogar mais 2 datas. Essas 2 datas seriam depois da Copa do Mundo e essas 2 datas também vão bater, inclusive, com rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, muito provavelmente, o Vasco vai precisar fazer esses 2 jogos, batendo com a rodada do Campeonato Brasileiro no meio de uma data FIFA. Então, para o Renato Gaúcho, que fala sempre sobre a dificuldade que tem o calendário do futebol brasileiro, para um time que também tem um técnico que fala com frequência sobre jogar de 3 em 3 dias, para o elenco que já não é tão extenso como o do Vasco da Gama, por mais que a Copa Sul-Americana não seja a prioridade do Vasco, eu me pergunto se não seria melhor colocar o time titular. Até pensando no jogo contra o Barracas Central, em que o Vasco, mais uma vez, vai ter que vencer para poder se classificar ou torcer por uma combinação de resultados em caso de empate para também poder se classificar na Copa Sul-Americana. Ou seja, o Vasco optou por colocar um time recheado de garotos, com alguns jogadores também que não são titulares absolutos, e hoje sofreu muito, não só na bola aérea, que era a única arma do Olímpia, mas também no seu quesito tático e técnico. É bem verdade que o time até teve a oportunidade de vencer. O Olímpia é um adversário tão frágil, apesar da tradição, apesar de ser uma equipe muito importante no futebol sul-americano, mas é um adversário tão frágil, e que a gente viu isso no jogo de São Januário, que mesmo com o Vasco tendo um primeiro tempo horroroso, completamente perdido na bola aérea e sem saída de bola definitivamente, para poder colocar o Olímpia em uma posição de inferioridade, o Vasco conseguiu fazer 1-0 numa jogada em que o Nuno consegue cobrar o escanteio e a bola vai na cabeça também do Carlos Cuesta. É bem verdade que o Vasco antes já tinha tido uma chance com o Marinho Renestrosa para poder fazer o gol e não conseguiu matar depois de uma jogada do Avelar, com o David fazendo pivô, o Tietê abrindo essa bola, até desviando ali para o Marinho Renestrosa e ele também errando na hora de finalizar. Então o Olímpia era uma equipe tão frágil que mesmo com um time alternativo recheado de garotos, o Vasco ainda fez 1-0 e, para ser honesto, deveria ter matado o jogo no segundo tempo. Não fossem as tomadas de decisão terríveis de Marino Renestrosa e também Nuno Moreira, que perderam 2 oportunidades. Que duplinha, gente! O Olímpia se resumia a uma coisa desde o primeiro tempo: bola aérea, e só. E mesmo assim a defesa do Vasco não conseguiu ganhar nenhuma bola aérea. O Léo Jardim também, em alguns momentos, e principalmente no primeiro gol, o gol de empate do Olímpia, na minha opinião, poderia ter saído, poderia ter coberto ali a área da pequena área para ele poder sair e ser soberano. E acho que ele deu mole na hora da saída do gol, mas não dá para colocar só a culpa nele. É uma culpa do sistema defensivo inteiro, de uma fragilidade que o Vasco tem há muito tempo e que piora ainda quando você tem Carlos Cuesta e Lucas Freitas, que estão longe de serem jogadores dominantes nessa questão da bola aérea. Muito pelo contrário. A gente olhou também um time que, no sistema defensivo, de forma geral, num todo, com o Hugo Moura, com os próprios laterais, os garotos, Avelar e João Vitor, em nenhum momento conseguiu ganhar dessa bola aérea do Olímpia, que, repito, era a única arma desse time, um time que foi facilmente vencido pelo Vasco em São Januário, quando você tinha um time um pouquinho mais titular, um time um pouquinho mais encorpado, como foi o Vasco naquela partida em que venceu por 3-0. Então, de forma geral, é um resultado para se lamentar, é um erro de planejamento na minha visão. O Vasco teve uma oportunidade de ficar em primeiro lugar do grupo, em se classificar com um pouco mais de tranquilidade também, ia enfrentar o Barracas Central e vai enfrentar o Barracas Central. No final das contas, o Vasco e tem que ganhar, hein? Que o Barracas Central também é muito frágil, mas é impressionante como, para mim, até olhando a Copa Sul-Americana, mesmo não sendo uma prioridade, tendo o Campeonato Brasileiro como prioridade, tendo a Copa do Brasil como prioridade, cara,
Hoje era jogo para poder vencer, hoje era jogo para poder olhar para o planejamento e, inclusive, recalcular a rota. Opa, eu tenho a oportunidade de tirar 2 datas, eu tenho a oportunidade aqui de me classificar em primeiro, direto, conseguindo fazer o Vasco até sonhar com o título de Sul-Americana, por que não? E o Vasco perdeu essa oportunidade. Então eu não consigo entender o desdém que se olha para a Copa Sul-Americana, concordo até com o planejamento de olhar para o Campeonato Brasileiro com mais carinho, de olhar também para a Copa do Brasil com mais carinho, mas não dá para entender diante do cenário a opção hoje por colocar 12 garotos na relação e apenas o Léo Jardim como um titular absoluto de fato e talvez ali o Cuesta, que a gente pode olhar Renato dessa Gaúcho tem maneira. que ser O Vasco perde questionado. uma grande oportunidade de conseguir vencer essa partida e também ter um calendário mais tranquilo. E quando eu digo isso, o jogo passa também pela inexperiência. A inexperiência de um João Vitor Mutano, que foi colocado na lateral Claro. direita hoje, mais uma posição que esse garoto entra, e não é a posição de ofício dele, já jogou de lateral esquerdo, já jogou de ponta, e dessa vez como lateral direito, toma um chapeuzinho, acaba sendo expulso, o que desmorona completamente o que seria até mesmo daquele ponto que o Vasco iria trazer para o Rio de Janeiro e que seria importante. Então, as mexidas do Renato depois também dessa expulsão foram muito mais para poder conter a partida, e o Vasco tomou gol. 3 gols de bola aérea, 3 gols de desatenção, 3 gols em que o sistema defensivo, que é uma água, não é uma água só na bola aérea com os times reservas, é uma água também na bola aérea com o time titular e também é uma água de forma geral. O Vasco é um time que toma gol em praticamente todos os jogos do trabalho do Renato Gaúcho e um trabalho que também, em relação ao sistema defensivo, já vinha sendo sucateado desde o Fernando Diniz. Então, de forma geral, olhar para o Campeonato Brasileiro é justo, tem que olhar para o Campeonato Brasileiro mesmo. Mas assim, eu não vejo um time que tem de 15 a 18 milhões de folha salarial tendo tanta dificuldade de olhar para o calendário e perceber que, cara, dava para colocar os titulares. E tem um outro ponto também que é muito importante da gente destacar. O Vasco da Gama, assim como todos os times do futebol brasileiro, não vão ter a Copa do Mundo como obstáculo. A Copa do Mundo vai ser uma aliada. Serão 50 dias Vai em descansar, que praticamente esse time vai ter tempo para treinar, para se recuperar, para recuperar atletas lesionados também, para poder contratar, para se reforçar pensando na segunda parte da temporada. A temporada do futebol brasileiro esse ano ela vai ser diferente. Ela vai ser uma antes da Copa do Mundo e outra pós-Copa do Mundo, ainda mais com uma Copa que é mais larga, que é mais longa e que você vai ter a oportunidade de conseguir modificar não só planejamento, mas seu elenco e seus objetivos. Olhar para a Copa Sul-Americana, na minha opinião, menosprezando tanto essa competição, mesmo que ela não seja prioridade, é um erro. E não é um erro que eu estou falando aqui para vocês, porque o Vasco perdeu para o Olímpia hoje por 3-1. É um erro que eu falei antes da partida acontecer e é um erro também de traçar planejamento. Não consigo entender, fico triste como torcedor e não consigo entender também como jornalista, como não foi olhado o calendário dessa maneira diante de um grupo fácil, porque o Audax é fraco, o Barraca Central é fraco e o Olímpia também é fraco. Isso aqui não é desrespeito aos clubes, não, é só olhar, é nível de futebol. O Vasco, mesmo com o time alternativo, mesmo com o time cheio de garotos, mesmo com o time reserva muitas vezes, conseguiu fazer 7 pontos nessa competição, que é a Sul-Americana. Às vezes os clubes brasileiros menosprezam bastante, mas a Sul-Americana é um título continental, é também uma passagem direta para a Libertadores e o Vasco parece tratar como se esse campeonato não valesse nada. Eu lamento tudo o que aconteceu hoje, lamento a postura do Vasco dentro de campo, lamento também a não utilização de mais jogadores como titulares e, é claro, não posso só colocar isso na culpa do planejamento. Mesmo com esse time alternativo, mesmo com esse time recheado de garotos, o Vasco poderia ter vencido no Paraguai, poderia ter matado a partida nos 2 contra-ataques que teve com o Marino Renestrosa e também com o Nuno Moreira, e lógico, está na conta também do sistema defensivo, que foi uma água. É difícil destacar quem foi pior nesse sistema defensivo de 3 bolas aéreas. Lucas Freitas. Tomou 3 gols da mesma maneira. Então é isso, galera. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal do Pedrosa, deixa o like lá, ó. aqui também o que aqui, você achou dessa like derrota aí, ó. do Vasco.